bem-vindos ao primeiro episódio do Ser Inesquecível do curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Uninassal. Eu sou a professora Simone Freitas e estou aqui com Brian Barros. Muito prazer, pessoal. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para você que nos acompanha. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui do Ser Inesquecível. E hoje, para começar esse podcast muito bom, estamos aqui com uma presença ilustre, o nosso reitor aqui da Uninassal Graças, Gleison Albuquerque. Muito boa tarde, Gleison. Tudo bom? Boa tarde. O prazer é meu. E com a voz dessa, viu? Você já começa arrebentando. Isso aí, tudo bom. Tudo certinho com o senhor. A gente estava querendo trazer o senhor faz tempo já. Finalmente chegou o dia de entrevistar aqui o senhor. Como é que o senhor se sente? Primeiro um prazer, né, enquanto reitor da Uninassal, ter esse momento com vocês. Eu costumo dizer que o conhecimento construído dentro da instituição, ele não pode ficar nos limites físicos da instituição. Sim, claro. Ele tem que perpassar esse limite. E a comunicação é uma maneira da gente extrapolar os limites físicos da nossa unidade. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho excelente para o curso de jornalismo e para a Uninassal Recife. Muito bom. Falar um pouquinho quem é o nosso reitor, quem é Gleison Albuquerque, né? Ele traz a bagagem de que viveu a educação em todas as etapas, foram 15 anos em sala de aula no ensino básico, uma trajetória como coordenador regional em diversos estados e hoje ele assume a liderança na reitoria, na Uninassal Graças, né? Então vamos conversar sobre essa transição da matemática para a gestão e o que esperar do futuro do ensino. Muito bom. Bora lá, pai. Então, Gleison, antes da gente falar do agora, eu queria falar do começo. Como é que foi pro senhor essa vontade de começar a querer cursar matemática, querer ser professor? Isso veio de onde? E como essa sua formação como professor influencia no seu trabalho atual aqui como reitor da Uninassal? São várias perguntas na mesma pergunta, né? Acho que a gente tem que dividir aí uma linha de tempo em cada coisa. Quem é Gleison Albuquerque? Gleison Albuquerque é um aprendiz. É um aprendiz da vida. O professor Gleison, ele não nasceu em berço de ouro, não veio de uma família rica, eu fui o primeiro da minha família a fazer um curso superior. E foi o primeiro a ter a possibilidade de enxergar novos horizontes através da educação. Sempre entendi que a educação era a única porta que podia me levar a algum lugar. E quando eu falo a algum lugar, eu não estou falando especificamente a questão de dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre conhecimento de vida, é sobre ser um ser humano, é sobre como a perspectiva, como a gente olha o mundo. E eu entendi que a educação seria essa porta, essa única porta. Se a gente for falar um pouquinho antes, né, da Uninassal, a minha perspectiva era teoricamente, quando ainda muito jovem, terminar o ensino médio. Eu nunca fui de fazer muito planejamento, eu quero cursar o curso X, Y, Z, não. Eu queria entregar aos meus pais, em forma de resultado, aquilo que eles investiram em mim. E quando eu estou falando de investimento, eu não estou falando de investimento de uma escola privada. Eu estou falando de investimento de amor, de dedicação, de aproximação. E a ideia era terminar o ensino médio, e aí eu tive a possibilidade de fazer um curso superior, né? Numa instituição de ensino superior privado. E dentre as opções que eu tinha, a matemática foi uma escolha. E aí vocês podem perguntar, uma escolha porque eu sempre amei matemática? É uma escolha de curiosidade. A disciplina que tinha que tem um desafio muito grande, e eu queria me lançar o desafio de entender um pouco mais. E terminei me apaixonando. Eu entrei numa sala de aula, a minha primeira experiência como professor foi aos 19 anos. Novinho. Isso, no estágio. E aí eu me deparei com uma situação que foi muito engraçada, né? Que foi ministrar aula para uma turma à noite, onde todos os alunos eram mais velhos que eu. Era do EJA? Não, era o ensino médio normal, mas como costumeiramente as turmas da noite das escolas, elas têm formada por pessoas que mais velhas, que já trabalham durante o dia e tal. E aí aquilo dali foi uma aula para mim. Eu me lembro que na minha primeira aula é uma insegurança muito grande. E isso daí faz a gente perceber que a vida ela é feita desses processos, de estágios de insegurança. Né? Tem uma frase que é clichê, que diz assim, zona de conforto. Se bem que não existe zona de conforto, né? Mas é preciso a gente se lançar aos desafios. E esse desafio foi um grande
Acho que a estar em sala de aula me ajudou muito enquanto profissional, enquanto ser humano. Não só na questão técnica, de conhecimento técnico, de ter que estudar para ministrar aula, mas na percepção de ser humano, de conversar, de entender as pessoas, de ouvir. Isso. Então sempre gostei muito disso, enfim. E aí eu terminei meu curso de matemática, aí tive a oportunidade de fazer uma especialização em educação matemática, né? Que tecnicamente não é a matemática pura, é os processos de aprendizagem da matemática. É como ensinar matemática. Como ensinar matemática, perfeito, professora. E aí fiz a especialização e aí não fiquei satisfeito, disse, eu vou me lançar o desafio de fazer um mestrado, né? Participar da seleção do mestrado dentro de um programa muito difícil, né? Recife, ele tem um dos melhores programas de educação matemática do Brasil, né? E aí eu disse assim, vou testar aquela coisa, vou experienciar, vou experimentar. E aí eu acho que as coisas deram certo, as coisas deram certo, eu consegui passar no primeiro processo. E aí fiz um mestrado, tem algumas disciplinas que eu construí para um futuro doutorado, mas eu nunca tive condição de me lançar o desafio de fazer o teste do doutorado, porque um outro lado meu que estava escondido, e quando eu digo escondido porque minha formação não é administração, ele terminou engolindo tudo isso, que foi a questão da gestão. Mas antes disso, eu passei muito tempo em sala de aula. Então eu ministrei aula no ensino básico, né, nas séries finais do ensino fundamental, antiga 5ª a 8ª série, hoje 6º ao 9º ano. Isso. E passei muito tempo também no ensino médio, né? Então trabalhei muito com jovem no ensino médio, e aí foi uma longa temporada de 1998 até 2015. Eu ainda estava no ensino médio, 2013, 2015, eu não lembro passou bem. Por várias escolas ou ficou períodos grandes? Não, eu sempre tive uma característica muito forte de trabalhar muito em um local só. Sim. Né? A passar muito tempo em um local só. Então, basicamente, eu passei por 2 instituições de ensino por muito tempo, né? E aí fiz esse processo, né? Entrei no ensino superior, né? Trabalhei muito na sala de aula também do ensino superior. Sim. E em algum momento a gestão me achou, eu achei a gestão. Eu fui convidado a assumir uma função de gestão dentro do grupo ainda, né? Que é de coordenador acadêmico de unidade, é o gestor dos coordenadores de curso. Antes disso eu tinha algumas experiências de gestão, mas com formação continuada de professor. Eu passei também um tempo longo trabalhando com a formação continuada de professor. Pela Universidade Federal, enfim, com as parcerias com o Estado, com a Prefeitura. Isso também me deu uma experiência que eu considero muito boa, que eu consegui, através disso daí também, trazer alguns elementos para o que eu faço hoje dentro do Grupo C Educacional, dentro da Uninasal. É isso que eu queria saber, assim, qual foi a principal lição que a sala de aula lhe trouxe, que você trouxe com você para a gestão? Eu pensei que eram só as perguntas fáceis, que eram as perguntas difíceis também. Eu entrei num grupo em 2010, 2011, como professor. Eu acho que uma das coisas que a sala de aula me ajudou para o processo de gestão é uma coisa que eu entendo como fundamental para todos os profissionais. Às vezes a gente acha que a questão técnica ela é importante, ela é necessária, mas eu acho que a disciplina é uma característica muito forte do ser humano para qualquer função, para qualquer profissão. Com certeza. Então eu sempre fui muito disciplinado, e isso daí me ajudou. Claro, entre outras coisas, mas a disciplina me ajudou muito a talvez a gestão me encontrar. Então eu passei de 2010 a 2014, 2015 como professor da Uninasal. Em 2015 eu fui convidado para a coordenação acadêmica da Uninasal, né, da unidade de Paulista, e assumi a função. Então tudo aquilo era muito novo. As pessoas mais próximas sempre dizem que eu sempre tive esse viés de gestão e de administração guardado. Não foi de formação, mas foi de vivência. Né? Não sei se isso é verdade, mas eu acredito que alguém conseguiu enxergar isso. Porque a gente consegue talvez enganar uma pessoa por pouco tempo
enganar várias pessoas por muito tempo, por pouco tempo, mas a gente não consegue enganar muitas pessoas por muito tempo. Com certeza. E aí, como essa construção de vida de gestão, elas foram lapidadas por muitos profissionais, eu acredito que alguns enxergam esse viés administrativo, de gestão, de formação de pessoas. Eu acho muito importante. Eu acho que a gente não pode pensar em gestão sem ser pela formação de pessoas, né? E aí, quando foi em 2015, eu fiquei de 2015 a 2016 e 6 meses, mais ou menos 1 ano e 6 meses. E aí eu fui convidado para assumir a coordenação regional, a acadêmica regional, do Grupo C. Do Grupo C, né? Era composto por 15 unidades no tempo. Só que nesse primeiro convite, o processo não andou. Por quê? Porque eu ainda tinha muito em mente a questão do doutorado. Assim, de me lançar o desafio do doutorado na minha área. E quando foi 2 meses depois, o convite voltou. E aí eu pensei, eu vou experimentar. E aí entrei. A função ela não existia no Grupo C. Então foi uma função que eu fui convidado. E a gente construiu a função, eu e mais 3 colegas, cada um de uma regional diferente. É assim a categoria que a gente até hoje divide. E aí eu fiquei de 2015, 2016 até 2021 nessa função. Que aí quando a diretoria de operações, a professora Adriana Azevedo, que é um dos meus mestres na área de gestão, né? Eu tenho vários, a Adriana Azevedo, Paulo Palmeira, Rogério Xavier, professora Simone Bergamo, com quem eu compus a primeira equipe quando eu entrei nessa função. Foi ela minha primeira gestora, dentre outros, né? Outras pessoas. Eu costumo dizer que esse processo e esse percurso ele é azeitado por várias pessoas. E aí o professor Adriano me convidou para assumir a gerência de uma unidade do grupo. E aí passei 3 meses nessa gerência, e depois dos 3 meses, depois das férias, ele me chamou novamente e disse assim: agora você vai assumir a diretoria de uma unidade. Então, no grupo, eu fiz um processo nesses 14, 15 anos de professor, coordenador acadêmico de unidade, regional acadêmico, gerente de unidade, diretor e reitor. Poxa! Então, essa foi minha linha de tempo profissional hoje dentro do grupo. Eu sou muito feliz pelo que eu faço. A gente conhece uma pessoa quando a gente está feliz, quando ela está feliz no que ela faz, que o domingo à noite não pesa. Ela não fica com aquela ansiedade na segunda-feira, né? De acordar. De jeito nenhum. Ao contrário, a gente termina a sexta, o sábado, em algumas ações, já pensando na semana que vem, o que é que eu vou pretender fazer. Isso não significa dizer que não é custoso, isso não significa dizer que não é pesado, que o senso de responsabilidade é muito grande. As pessoas costumam ver a reitoria, uma direção de unidade, como um quadro que é desenhado só pela questão do empoderamento. O professor Gleison é o diretor, é o título, é o reitor, E quando a gente amadurece enquanto profissional, enquanto gestor, enquanto ser humano, a gente enxerga justamente ao contrário. É o que eu, na minha função, posso fazer pelas pessoas que estão ao meu redor. Hoje eu faço gerenciamento de uma unidade que é a maior unidade do Grupo C. Então, quando eu fui convidado para a Uninasal Recife, eu tinha passado pela Uninabuco Recife, Uninabuco Recife como gestor, a Uninasal Paulista e a Uninasal Olinda. E achei que fosse passar uns 4 anos, como eu passei em Paulista, 3 anos e meio, ainda na Uninasal Olinda. E aí fui surpreendido pelo convite de assumir hoje a maior unidade do Grupo C educacional, onde tudo começou. E claro que isso gera uma expectativa, e uma grande pergunta é: por que eu escolhido para esta função, né? Enfim, então quem de fato fez o convite entende, e o que cabe a mim é entregar o meu melhor com as condições que eu tenho. E o que é meu melhor? Meu melhor é que a instituição ela avance em todos os sentidos. A gente está falando de instituição de ensino superior privado, né? A gente está falando da sobrevivência da instituição, mas a gente fala sobretudo também pelo desenvolvimento de pessoas. Então,
quem está comigo nas trincheiras dessa guerra é mais importante até do que a própria guerra. É verdade. Então, quem são as pessoas? São 300 pessoas no administrativo? Não, são 2.000 pessoas, porque cada pessoa dessa tem um conjunto de pessoas que ela é corresponsável. Então, quando eu vou dormir todo dia, o que eu penso é o que eu vou fazer, mas qual o resultado que aquilo vai trazer? Porque um erro estratégico de uma função dessa traz um dano muito grande à instituição. Então, eu sou responsável por todas aquelas pessoas que estão comigo hoje dentro da unidade. Então, esse olhar glamouroso, essa coisa de dizer assim, a reitoria, a direção, a gestão, ele existe talvez para a janela de fora. Para a janela de dentro, é a responsabilidade de fazer a gerência da maior unidade do Grupo C educacional hoje e saber quantas pessoas estão abaixo desse processo. E quando eu digo abaixo, é no comando, na estratégia, e a gente não pode, a gente tem que minimizar o risco de falha. Para minimizar o risco de falha, eu tenho que ter um staff muito forte, né? Eu tenho que ter as pessoas que estão mais próximas da gestão muito forte. Então, eu trouxe aí mais ou menos um caminho... Muito legal. Então, reitor, eu queria perguntar o seguinte agora, mudando um pouco do âmbito, falando mais sobre a gestão aqui, sobre a faculdade, como é que o senhor enxerga, como a faculdade pode lidar com as mudanças que o mercado de trabalho traz para a gente? Então, tem toda essa questão da IA, que para várias profissões está mudando. Como é que a faculdade hoje enxerga lidar com essas mudanças no mercado de trabalho? Talvez da mesma forma que eu me permiti. Tem um ponto dessa conversa aí, né, ainda nesse degrau anterior que nós conversamos agora, que foi um curso que não estava dentro da minha formação original, né, a matemática, enfim, a educação propriamente dito, mas foi um curso, um MBA de gestão de instituição de ensino superior. Legal. Então eu tive que em algum momento beber na fonte de outra área de conhecimento para poder me construir enquanto profissional. E eu acho que a instituição de ensino superior hoje em dia, ela não é instituição de ensino superior de 10, 20, 30 anos atrás. O mundo muda e nós mudamos. Então, em algum momento, a gente primeiro tem que enxergar nossa janela em termos da sociedade, né? É enxergar o que está acontecendo fora. Exatamente. Aí dentro desse viés eu queria que você me dissesse, assim, quando a gente fala em inovação na educação, o que é que lhe vem à cabeça? Inovação vem tecnologia. E quando eu falo tecnologia, eu estou falando em todos os âmbitos, né? Porque existe na minha visão, um falso cenário, que é de achar que a tecnologia hoje é uma coisa que está linkado só à IA. Sim. Ao smartphone, ao Aparelho, programa. né? Tecnologia é uma coisa que sempre existiu no mundo. Sim. Desde que o mundo é mundo. Em algum momento, o fogo foi uma tecnologia. A roda. Tudo foi uma tecnologia. Então, tecnologia é tudo que vai se adequando e vai se construindo para que a gente possa fazer um futuro diferente. Eu não vou dizer que é melhor nem pior. Eu entendo como melhor, né? Mas aí, como a forma com que eu uso, como é que de que forma a gente usa isso no dia a dia da gente. Então, hoje, para uma instituição de ensino, ela ser uma instituição perene, forte, e ela trazer algum retorno para a sociedade, para as pessoas que estão conosco, a gente tem que entender que não é o uso da tecnologia, é como eu uso a tecnologia. É a questão da inovação, é a questão da trabalhabilidade. Um ponto muito importante é entender que cenários nossos alunos irão encontrar a partir do momento que eles findam o curso, que eles finalizam o curso, né, a graduação, né, porque o processo de aprendizagem, na minha visão, é uma construção ad eterno. Então, independente da idade, a gente está sempre nos construindo em termos de informação, né, de cursos. E aí a ideia ou deveria ser, como eu enxergo esse mercado de trabalho? O que é que o mercado de trabalho hoje espera de mim enquanto profissional? Que ferramentas? Qual o leque de possibilidades? Eu sou de um tempo onde você estudava muito uma coisa só. Quanto mais você estudava aquilo dali, mais era interessante, mais você se fortalecia enquanto profissional. Eu acho que a gente tem que ter um componente de construção técnica muito forte, estudar muito alguma coisa, mas sempre linkar com o que hoje pode ser um curso de língua estrangeira. Sim. Uma formação mais ligada à computação, à área de tecnologia, à gestão de pessoas. Sim. Então perceba, se hoje eu fosse depender
das habilidades e competências que eu construí na minha graduação para fazer o que eu faço hoje enquanto diretor, enquanto reitor, eu não conseguiria. Então eu tive que me lançar o desafio de me alimentar em outras áreas de conhecimento, em outras coisas, para eu me compor enquanto profissional. Então eu entendo que hoje o melhor é um olho na formação acadêmica, que é aquela que está estruturada dentro do curso, mas um outro olho também no que está acontecendo. É o que é que eu posso trazer como complemento para essa formação. Sim. Sempre com cuidado na questão do relacionamento com as pessoas. Então perceba, os melhores profissionais nem sempre são os mais técnicos, os que conhecem mais sobre aquele dali. É o hard skills e o soft skills, né? Que hoje a faculdade tem que dar conta dos dois. Perfeito. Deixar o profissional mais completo possível. Como eu me posiciono, como eu converso e principalmente como eu ouço. Muito bom. Sabe? A capacidade de ouvir o ser humano. De saber que nós não estamos sós neste mundo. Às vezes a gente escuta assim de uma maneira até equivocada. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, ninguém está só nesse mundo. Cada atitude sua, cada passo seu, ela vai replicar, ela vai dialogar ou ela vai rebater em alguém que está na sua volta. Exato. Então por isso que a gente tem que saber muito o que nós estamos fazendo aqui, né? E como é que a gente vai construir essa trajetória de vida pessoal e profissional. É isso. Por mais que as profissões nos ensinem a ser autônomos, né? E a tecnologia nos ajude a automatizar processos, todo trabalho é um trabalho em equipe. Ninguém trabalha sozinho. De jeito nenhum. Não tem como. O aluno hoje, o colega que está na sala de aula com você hoje fazendo a graduação, pode ser seu futuro gestor. É verdade. Você pode ser o futuro gestor dele. Pois O professor que hoje está junto com você pode ser seu colega de trabalho no futuro. Então, por exemplo, eu tenho uma experiência que é uma experiência até ela é no mínimo interessante. Eu já gerenciei um professor meu da graduação. Então, enquanto aluno na graduação, eu estava ali sentado e olhando e dizendo assim, poxa, se eu conseguir ser 20% do que ele é, para mim já vai ser um grande ganho. Você tem um professor, um referencial, não é assim? Então você tem vários professores, mas você tem um leque de professores que você diz assim, esses são os meus referenciais. Ou esse especificamente é o professor que eu quero ser, o profissional que eu quero ser. Perceba, em algum momento você gerenciar essa pessoa com que você teve esse pensamento, que você olhou e que você disse, esse é meu referencial, eu acho que é uma experiência de aprendizado muito grande. Muito legal. E fazer a gestão não necessariamente significa dizer que você conhece mais. Com certeza. Fazer gestão é a capacidade de você juntar várias pessoas boas e fazer com que aquela junção daquelas pessoas gerem resultado. Sim. Qual você diria que seria o seu maior desafio hoje à frente da Nassau? Meu desafio é com tanta mudança, né? No mercado de trabalho, na educação, mas de uma maneira tecnologia. muito simples é a gente, primeiro, eu costumo dizer que a gente manter essa etiqueta de qualidade que hoje a Nassau tem, né? A Nassau hoje ela tem um diálogo com a sociedade que enxerga o nome Uninassau. A gente não enxerga um produto que ele que nasceu ontem. Então a Uninassau ela construiu um espaço de solidez, sim, né, já de tem garantia, mais de 20 anos, né? Justamente dentro da cidade do Recife, porque foi a primeira unidade do Grupo C Educacional das 57. Então ela tem um espaço muito demarcado dentro da cidade do Recife. Demais. Mas ela também tem nos outros espaços no Brasil. Então a gente tem aí várias unidades, principalmente no Nordeste, que elas estão se tornando, ou já se tornaram também referências dentro desse processo. Então o desafio é você manter essa percepção de mercado de qualidade. Além de outros, e aí eu volto para a questão de não adianta a empresa crescer só sem que você cresça junto. Não adianta você crescer junto sem que quem está ao seu lado também cresça. Então, você sobe, eu escutei uma frase, eu não me lembro de quem, mas você sobe 10 degraus, alguém sobe 5. Outros sobem 2, mas todo mundo vai junto, sabe? E assim, eu sou encantado com a questão da formação de pessoas, né? Da gente desenvolver pessoas.
Uma empresa, ela é construída, claro, fisicamente, são paredes, é teto, é a parte estrutural, é o que você pode pegar, mas tem uma riqueza de intelectual que está por trás, que é justamente as pessoas. Resultado não se constrói sem perpassar, sem o diálogo com as pessoas. Não se chega a resultado nenhum, que não seja pelas pessoas, efetivamente. Então, repito, eu sou encantado pelo processo de desenvolvimento de projetos, de gestão no macro, mas principalmente de desenvolvimento de pessoas. Muito legal. Gleison, eu queria te perguntar o seguinte, ainda nesse âmbito de faculdade, de gestão, eu queria te perguntar como que a Uninasal poderia lidar, por exemplo, com a questão dos concorrentes. A gente sabe que no meio privado das faculdades a concorrência é muito grande. Eu queria saber como é que o senhor e a Uninasal enxerga essa concorrência de tentar manter uma relação boa e tentar manter a nossa qualidade da faculdade. Sendo a gente. O que é que nos levou até aqui? Em termos de estrutura, e quando eu digo estrutura, eu estou falando de não estrutura física, mas de conceito, né? Ao mesmo tempo que a gente diz assim, o que me levou até aqui não me leva mais para frente em termos de construção de conhecimento, de tecnologia, de projetos. Em paralelo a isso, eu tenho que pensar no conceito, né? Quando se pensou a instituição, uma instituição dessa não cresce do jeito que a gente cresceu se não tiver por trás um conceito muito bem definido, repito, de qualidade, de empregabilidade, de disruptura, de tecnologia, de diálogo com a sociedade, no sentido de que como é que a instituição ela pode fazer com que a cidade hoje, Recife, consiga nos enxergar através dos nossos projetos de responsabilidade social. Então, eu costumo dizer que a Uninasal hoje é a empresa, a instituição de ensino superior, sem sombra de dúvida, que mais desenvolve projetos de responsabilidade social. Quem não conhece o Praia Sem Barreiras? Uhum. É verdade. Né? O projeto do bike, da bike, é verdade, né? Então são vários projetos. O Banco Vermelho, que é isso, parceria com o Banco Vermelho, não é nosso. Uhum. Perceba, então é um conjunto de possibilidades, né? De conceitos, de consciência, né? De consciência do que é o papel da instituição dentro da cidade, dentro do estado. Uhum. Eu estou falando especificamente em Recife, porque hoje eu estou em Recife, mas diria da mesma forma quando eu estava gestor da Uninasal de Olinda, quando eu estava gestor da Uninasal Paulista, né? Uhum. E pensando sempre do micro para o macro, né? Aquela coisa de dizer assim, eu quero mudar o mundo, mas começa mudando dentro da sua casa, com as suas pessoas. Então eu não posso pensar na Uninasal nacional sem fazer uma análise muito apropriada e muito cuidadosa da Uninasal em Recife, depois a Uninasal em Pernambuco, a Uninasal no Nordeste e a Uninasal no Brasil. Muito legal. Você falou aí de alguns projetos. Quais os próximos projetos que você tem em mente para a Uninasal? Na verdade, a gente tem um projeto que ele ainda está em processo de desenvolvimento, né? Ele já existe. Eu tinha uma inquietação muito grande quando eu assumi a Uninasal Recife, que era a maneira com que eu ia reforçar esta atuação da marca na cidade. E aí eu fui comunicado há um mês antes que iria assumir a Uninasal Recife e pensei como é que eu podia desenvolver ou trazer um projeto, né, que hoje é construído e desenvolvido em várias mãos, de maneira como que a gente pudesse reforçar isso daí com a cidade do Recife. E aí foi que o projeto Origem, ele apareceu, né, ele nasceu, que era da necessidade de a gente reforçar a marca na cidade, dialogando com os aspectos culturais, com os aspectos físicos, mas através dos cursos. Então perceba, quando eu digo assim, como é que a engenharia enxerga as pontes da cidade do Recife. Uhum. Então, eu estou fazendo uma análise técnica das pontes, qual a construção, como foram construídas, em que tempo, com que material, aspectos técnicos do curso de engenharia. Sim. Eu estou fazendo uma abordagem a partir do par de óculos da cidade do Recife. Qual o papel daquela ponte na cidade? Pois é. E estou dialogando isso, essa mistura dentro da instituição, dentro do curso. Que legal. Então, o diálogo entre a instituição e a cidade do Recife
através dos aspectos físicos. Só os palpáveis, né? O que eu posso pegar, o que eu posso ver grosseiramente? Não. Então, quando eu faço uma relação da cidade, do aspecto cultural hoje com a gastronomia de Recife, perceba, em nenhum momento a gente vai passar pela rua e vai encontrar um bolo de rolo, vai encontrar uma... né? Mas assim, como é que esses aspectos entraram? Como é que é a cultura gastronômica de Recife? Isso, quando eu dialogo a questão do... Vamos pegar outro curso aqui de uma maneira... o curso de Direito dentro de Recife e a história do que é hoje a Casa da Cultura, né? Que em algum tempo atrás, ou muito tempo atrás, foi um presídio. Percebe? Sim. Então, como isso foi constituído, como é que o direito entrou, como é que se evoluiu essa questão dentro da cidade do Recife, através do curso. Então, é uma análise técnica, é através da instituição de ensino superior, do curso, mas é uma abordagem da cidade, nos seus vários aspectos. Muito legal. Então, reitor, aqui para fechar o nosso papo tão massa, eu queria que o senhor desse um conselho para os nossos alunos aqui da Uninasal. Essa foi a pergunta. É mais difícil até agora. Sim, eu acho assim que depois que você passa pelo processo, é muito difícil você trazer uma receita de bolo. Porque hoje eu sou o que sou através da minha formação, do que eu acertei, do que eu errei, né? Hoje, quando você vê uma pessoa que teoricamente é gestor de alguma coisa, dá uma falsa ideia de que porque o conhecimento daquela pessoa, não, ela pode estar ali porque foi a questão do acerto e do erro. Em algum momento, para se lançar aquele desafio e para ser escolhido para tal função, ela passou pela experiência de errar algumas vezes. Sim. Percebe? Sim. Então, assim, eu acho que o melhor aprendizado e o conselho, não sei se o termo seria esse, se lance ao desafio de acertar e de errar. Não fique muito deslumbrado no acerto. E também não se acabe, o mundo não se acaba porque você, em algum momento, você errou ou que você foi levado ao erro. Eu acho que é o desafio da gente poder ter a tranquilidade de acertar e de errar. E do que eu faço com aquilo? O que é que eu faço com o meu acerto? O que é que eu faço com o meu erro? De como eu me constituo, repito, como ser humano e como profissional. O mundo passa muito rápido, o tempo passa muito rápido, melhor dizendo. Muito. E o pior cenário é aquele que a gente fala assim, se eu tivesse tentado, hoje eu teria terminado. Se eu tivesse feito. Então, às vezes você encontra uma pessoa que diz assim, mas um curso de graduação de 5 anos é muito tempo. É muito tempo, né? Vai passar no mesmo Isso, 5 anos. o tempo vai passar, os 5 anos irão passar de todo jeito. Com certeza. O que é que eu fiz naqueles 5 anos? Exato, Porque o pior momento é aquele que passou os 5 anos, já passaram os 5 anos. E não Você fez diz nada. assim, se eu tivesse começado lá atrás, hoje eu estava recebendo o meu diploma, sabe? E a vida passa muito rápido. Não, mas muito. Quando você vê, já se foi 5 anos, 10, 20, 30. E assim, tempo é uma grandeza que a gente não consegue voltar atrás. A gente não consegue. É trabalhar com a perspectiva de futuro. Eu, na minha idade, por exemplo, eu já provavelmente andei mais, minha trajetória é maior do que o que tem pela frente. Isso não significa dizer que quando a gente tem uma idade certa para morrer, né? Isso pode acontecer isso daí, infelizmente, você mais novo, mais velho, mas se a gente pensar num tempo relativamente que é de expectativa de vida, né, de um brasileiro, então a gente tem menos tempo para frente do que teve para trás. A questão é, o que é que eu faço com esse tempo? Qual é a diferença que eu faço na vida das pessoas? Né? O que é que eu posso ajudar dentro desse processo? A gente vive num mundo hoje, numa sociedade muito individual, muito individualista, né? Então você pensa em você. Se a gente não tiver cuidado, esse mundo vai nos moldar de maneira que a gente pense muito em nós próprios. Eu acho que o encantamento está no sentido da capacidade da gente olhar o ser humano, olhar o outro. Né? Isso daí não pode ficar só na palavra. Que atitudes você tem dentro de um mundo desse estressante, de um dia a dia cansado, mas assim, o que é que eu posso mudar? Se você conseguir mudar a vida de uma pessoa, ou uma atitude sua mudar a vida da pessoa num dia,
Talvez seja pouco para você, mas vai fazer muita diferença para ele. Então, que situações a gente já passou no dia a dia, na vida, que a gente olha lá atrás assim, eu me lembro que uma pessoa me ajudou nisso, num tempo que estava muito difícil para mim. Às vezes a pessoa que ajudou nem lembra mais, mas você que foi ajudado, você vai lembrar. Isso aí. Maravilha! E esse foi o nosso bate-papo com Gleison Albuquerque, nosso reitor aqui da Uninasal Graças, aqui no podcast Ser Inesquecível. Isso aí, então já fiquem ligados para os próximos episódios, que vão ser episódios muito bons, vocês vão curtir bastante. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até a próxima.